Antes prevista para o dia 26 de janeiro, sentença de Hugo Elpódio Carvajal é adiada novamente. Quem acompanha o caso é o correspondente internacional Ivan Kleber. Como da última vez, esse movimento sinaliza que as investigações contra o narcotráfico avançam mediante as delações do ex-general venezuelano aliado de Chávez. A gente vai entender agora toda essa história aqui com o nosso queridíssimo correspondente internacional Ivan Kleber, que já está aqui conosco no telão. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da UES, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você e a toda a audiência do Jornal da UES, segunda edição. Sempre uma alegria estar por aqui. Isso mesmo, Geisiane, o caso Hugo Elpódio Carvajal tem mais uma atualização. O julgamento estava marcado para o dia 26 de janeiro, foi adiado para o dia 23 de fevereiro. Agora temos até o horário, 11 horas da manhã, horário local, lá da cidade de Nova York, onde fica o tribunal. Mas, desta vez, nós temos algumas novidades, algo diferente acontecendo do que em relação aos demais adiamentos. O juiz, no comunicado, ele diz que a audiência começa dia 23 de fevereiro, mas muito provavelmente não termina no dia 23. Tanto a defesa de Hugo Elpódio Carvajal, como as autoridades americanas, né, Departamento de Justiça, foram comunicados para manter ali os próximos dias livres de compromisso, ou seja, começa dia 23, vai para o dia 24, 25, como que o juiz estivesse comunicando, olha, muito provavelmente esse é o último adiamento, está na hora da gente avaliar o caso, né? Tá aí, a nossa direção gentilmente disponibiliza a imagem do comunicado lá do Tribunal de Nova York para a nossa audiência. Então, dia 23 de fevereiro, a partir das 11 horas da manhã. Quais são as novidades do caso, as mais recentes, Geisiane? Obviamente que essa é uma informação extraoficial, eu estou tentando apurar a confirmação disso, mas Hugo Elpódio Carvajal, que busca um acordo de delação premiada com os Estados Unidos, no momento ele pegaria uma prisão perpétua, né? Ele tenta melhorar essa questão para corroborar todas as informações que ele está disponibilizando para a justiça americana. Ele está tentando colocar testemunhas no caso, ou seja, testemunhas que compareçam ao tribunal, seja virtualmente ou presencialmente, para justamente dar mais informações, para confirmar aquilo que ele está dizendo ali para a justiça americana. Esse seria um ponto bastante interessante, porque colocaria aí mais pessoas envolvidas no caso e as testemunhas podem agregar mais, não é mesmo? Aí também essa questão da complexidade, de você conseguir marcar com essas pessoas. O Departamento de Justiça precisa também entender quem são essas pessoas que o Hugo Elpódio Carvajal estaria disposto a colocar como testemunhas. Outra novidade recente, Geisiane, é de que Hugo Elpódio Carvajal iria entregar um esquema envolvendo o ex-vice-presidente da Venezuela, que era iraniano, Tarek al-Saami, que teria feito um esquema para falsificar passaportes, assim ele poderia viajar livremente pela América do Sul, pela Europa, para fazer justamente as conexões que ele fazia. O Jornal Nacional, El Nacional da Colômbia, que também acompanha o caso, cita que Hugo Elpódio Carvajal denunciou essa questão do ex-vice-presidente, que ele seria um dos operadores e uma das conexões do regime venezuelano com movimentos de esquerda na América Latina e na Europa. Então, o passaporte falso também teria essa utilidade para ele, digamos, viajar livremente fazendo essas reuniões sem ser percebido. Outra informação que o jornal El Nacional traz é de que Hugo Elpódio Carvajal teria entregue às autoridades americanas de que a cúpula do exército militar da Venezuela, na verdade, faz parte do cartel de Los Soles, ou seja, não existe mais uma divisão entre o cartel de Los Soles da Venezuela e a cúpula militar do exército venezuelano, o que daria base, Geisiane, para toda essa movimentação que a gente está acompanhando no Caribe. A gente vem trazendo aqui todas as atualizações desde julho, não é, dessa movimentação militar. Então, isso é algo que o próprio Marco Rubio, secretário de Estado americano, já declarou lá atrás, em agosto. Ele disse: o cartel de Los Soles utiliza as bases militares da Venezuela para a logística do tráfico de drogas. Então, é algo que vai muito na linha, segundo o jornal colombiano El Nacional, daquilo que o Hugo Elpódio Carvajal pode ter entregue. Eu sei que é um processo que as pessoas estão acompanhando com muita atenção no Brasil, já foi adiado várias vezes, mas isso mostra, né, Geisiane, a complexidade do caso, e quanto mais
demora é porque o Hugo El Carvajal realmente entregou muito conteúdo. Precisa ser devidamente averiguado pelas autoridades americanas. Afinal, nós estamos diante de uma pessoa que poderia pegar a prisão perpétua por tráfico de drogas. E para concluir a última atualização, a defesa do Carvajal admitiu que ele participou do tráfico de drogas, principalmente cocaína, em direção aos Estados Unidos, mas a quantidade atribuída a ele é muito maior do que ele realmente teria participado. Dizendo, a verdade é que nem ele, Carvajal, nem os traficantes sabem quanta cocaína entrou nos Estados Unidos por conta desse esquema. Então, dessa maneira, ele tenta aí dizer, olha, eu mandei cocaína para os Estados Unidos, mas não foi tudo isso que estão dizendo que foi. Isso poderia ajudar também no acordo de delação e também diminuir a pena que ele pode pegar no final do julgamento. Geisiane. Ivan Kleber, passo a palavra agora para o nosso querido Jorge Serrão. Serrão, é contigo. Pois é, Ivan Kleber, e a situação da Venezuela vai ficando cada vez mais grave. Agora, o procurador-geral da Venezuela quer simplesmente impedir que a Maria Corina Machado possa comparecer à premiação do Prêmio Nobel da Paz no dia 10 de dezembro em Oslo, na Noruega. A ameaça considerar que se ela viajar, ela passa a ser uma procurada do regime, uma fugitiva. Esse tipo de desgaste, qual vai ser a resposta internacional a mais essa medida autoritária dos venezuelanos? Olá, Serrão, sempre uma alegria estar aqui conversando com você na Oeste. Olha só, realmente vai ser uma resposta forte. A decisão do júri ali de dar o Prêmio Nobel da Paz a Maria Corina Machado desarmou toda uma conexão que o regime de Maduro vinha construindo internacionalmente para tentar aí uma narrativa, né? Então, como ficam os europeus diante dessa perseguição agora, não só a líder da oposição venezuelana, mas sim a vencedora do Prêmio Nobel da Paz por sua luta para restabelecer a democracia, essa palavra que foi tão utilizada pela esquerda nos últimos anos, né? Aí a Maria Corina Machado recebeu um Nobel da Paz, de tanto que falaram em democracia, e como ficaria agora, então, os países europeus diante dessa perseguição? Definitivamente não é visto com bons olhos esse movimento do regime de Maduro, pelo contrário, foi uma jogada errada, porque escancarou ainda mais a perseguição que Maria Corina Machado sofre. É bom lembrar aqui, Serrão, nós estamos falando dela como líder da oposição, mas ela não foi candidata à presidência da Venezuela nas eleições de 24, porque tribunais totalmente contaminados pelo chavismo impediram a candidatura dela. Edmundo Gonzalez foi escolhido justamente porque Maria Corina Machado foi proibida de participar das eleições via canetada. Tudo isso desde aquela eleição de julho de 24, que inclusive o próprio Biden reconheceu o Edmundo Gonzalez. Depois nós tivemos ali a indicação, então o senador Marco Rubio indicou a Maria Corina Machado para o Prêmio Nobel da Paz, e ela venceu o prêmio este ano, e também diante de toda essa movimentação militar dos Estados Unidos na região, tudo isso começa justamente nesse período eleitoral. E, Geisiane, falando nessa movimentação militar da Venezuela, né, pouca gente sabe, mas desde a crise dos mísseis de 1962 é que nós não tínhamos uma presença militar tão forte na região. E hoje, justamente hoje, nessa sexta-feira, a partir das 20h30, nós vamos falar lá no programa de Leste a Oeste comigo, Ana Paula Henke, Flávio Morgenstern, Bernardo Kister, a participação especial do nosso mestre Augusto Nunes, justamente desse período ali da crise dos mísseis de 62, governo Kennedy, enfim, quem matou o Kennedy? Será que você sabe, Geisiane, quem matou o Kennedy? A gente quer saber até da nossa audiência, quem será que matou o Kennedy e por quê? Modesto Serrão também tem a resposta, a Vivi, nossa diretora, enfim. Então isso também vai ser pauta do programa de Leste a Oeste hoje, aqui mesmo na Revista Oeste, a partir das 20h30. Geisiane. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.